Êxodo, capítulo 8. O Eterno disse a Moisés: Diga ao Faraó, mensagem do Eterno: liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a libertá-lo, estou avisando, atingirei o país inteiro com rãs. O Nilo vai fervilhar de rãs, e elas invadirão suas casas, entrarão nos quartos e subirão nas camas, bem como nos aposentos de seus servos. Estarão no meio do povo, dentro dos fornos, das vasilhas e das panelas. Estarão em cima de você e de todos os outros. Haverá rãs por toda parte e em cima de tudo. O Eterno disse ainda: Diga a Arão: agite sua vara sobre os rios, canais e lagos. Faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu sua vara sobre as águas do Egito, e surgiu uma multidão de rãs, que cobriram todo o país. Mas, de novo, os magos, com seus encantamentos, também fizeram surgir rãs no Egito. O faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Orem ao Eterno para que nos livre dessas rãs. Eu vou liberar o povo para que façam seus sacrifícios e prestem culto ao Eterno. Moisés disse ao faraó: Está bem, é só marcar a hora. Quando você vai querer que as rãs saiam daqui e deixem seus servos, seu povo e suas casas? Você ficará livre das rãs, com exceção das que estão no Nilo. O faraó pediu: Faça isso amanhã. Moisés concordou. Pois será amanhã, para que você saiba que não há nenhum Deus como o Eterno. As rãs serão removidas. Você, suas casas, seus servos e seu povo ficarão livres delas. Só restarão as que já estão no Nilo. Moisés e Arão saíram da presença do faraó. E Moisés orou ao Eterno por causa das rãs que ele havia enviado sobre o faraó. O Eterno respondeu à oração de Moisés, e todas as rãs morreram. Casas, pátios e campos ficaram livres delas. Por todo o canto havia rãs mortas, amontoadas em pilhas enormes, e o país inteiro cheirava mal por causa delas. Mas quando o faraó viu que a situação estava resolvida, permaneceu obstinado e não cumpriu com sua palavra, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés: Diga a Arão: golpeie o pó da terra com sua vara. O pó vai se transformar em piolhos por todo o Egito. E foi o que ele fez. Arão golpeou o pó da terra com sua vara, e a areia se transformou em piolhos, que atacaram as pessoas e os animais. Todo o pó da terra foi transformado em piolhos, e eles infestaram o Egito. Os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de encantamentos, mas dessa vez não conseguiram. Os piolhos estavam por toda parte, sobre pessoas e animais. Os magos disseram ao faraó: É a mão de Deus! Mas o faraó continuou obstinado e não cedeu, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés: Levante-se amanhã bem cedo e vá ao encontro do faraó quando ele estiver a caminho das águas, e transmita este recado: Mensagem do Eterno: liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você não libertar o meu povo, mandarei enxames de moscas sobre você, sobre seus servos, seu povo e suas casas. As casas dos egípcios e até o chão em que pisam ficarão infestados de moscas. Mas quando isso acontecer, vou isolar Gósen, onde meu povo vive, como se fosse um santuário. As moscas não chegarão ali. Assim, você saberá que sou o Eterno nesta terra. Farei uma clara distinção entre o seu povo e o meu. Esse sinal acontecerá amanhã. E foi o que o Eterno fez.
Densos enxames de moscas infestavam o palácio do faraó e as casas dos seus súditos. O Egito agora era um país coberto de moscas. O faraó chamou Moisés e Arão e disse: Está bem. Podem ir sacrificar ao seu Deus, mas façam isso aqui, neste país. Moisés retrucou: Isso não seria prudente. Os egípcios vão ficar escandalizados com os sacrifícios que fazemos ao Eterno. Se apresentarmos os sacrifícios aqui, o povo vai se sentir tão ofendido que vai querer nos matar. Queremos permissão para uma viagem de 3 dias deserto adentro para sacrificar ao nosso Eterno, conforme ele nos instruiu. O faraó disse: Tudo bem, libero vocês para sacrificar ao seu Eterno no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim. Moisés respondeu: Assim que eu sair daqui, vou orar ao Eterno, para que amanhã as moscas deixem o faraó, seus servos e seu povo. Mas não brinque conosco. Não tente mudar de ideia e nos impedir outra vez de sacrificar ao Eterno. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Eterno, que atendeu ao pedido de Moisés e livrou das moscas o faraó, seus servos e seu povo. Não sobrou uma única mosca no Egito. Mas, de novo, o faraó se mostrou obstinado e não liberou o povo. Êxodo, capítulo 9. O Eterno disse a Moisés: Vá até o faraó e diga-lhe: O Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a me ouvir e continuar a segurá-lo, estou avisando, o Eterno atingirá seus animais que estão no campo, cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas, com uma grave doença. E também desta vez fará clara separação entre os animais de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Eterno marcou a hora. Isso acontecerá amanhã. E foi o que o Eterno fez no dia seguinte. Todos os animais do Egito morreram, mas não morreu nenhum só dos animais dos israelitas. O faraó enviou alguns homens para averiguar, e nenhum animal dos israelitas havia morrido, nenhum sequer. Mesmo assim, o faraó continuou obstinado e não deu permissão para o povo sair. O Eterno disse a Moisés e Arão: Peguem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés deve jogá-la para o ar, bem diante dos olhos do faraó. Uma fina camada de pó vai cobrir todo o Egito e provocar feridas. Uma praga de furúnculos que atingirá pessoas e animais em todo o país. Então eles recolheram cinza de uma fornalha e a jogaram para o ar na presença do faraó. O pó fino fez brotar furúnculos nas pessoas e nos animais. Mais uma vez, os magos não foram capazes de competir com Moisés por causa dos furúnculos, pois eles mesmos estavam cobertos deles, como os demais habitantes do Egito. O Eterno fez aumentar a obstinação do faraó. O rei do Egito se manteve irredutível, como o Eterno havia predito. O Eterno disse a Moisés: Levante-se amanhã bem cedo, vá ao encontro do faraó e diga a ele: O Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Liberte meu povo para que me prestem culto. Dessa vez, atingirei você, seus servos e seu povo com toda a minha força, para que você entenda que não há ninguém como eu em nenhum lugar da terra. Você sabe que eu já poderia ter eliminado você e seu povo com doenças mortais, sem deixar ninguém para contar a história. Mas eu o mantive vivo por uma única razão: fazê-lo reconhecer o meu poder, para que a minha reputação se espalhe por toda a terra. Você ainda está se fortalecendo à custa do meu povo e não o deixa sair. Mas isto é o que vai acontecer.
Amanhã, a esta mesma hora, enviarei uma terrível tempestade de granizo, como nunca houve no Egito desde a sua fundação. Portanto, abrigue seus animais, pois quando o granizo cair, tudo que estiver ao ar livre morrerá, pessoas e animais. Os membros da corte do faraó que tinham respeito pela palavra do Eterno puseram seus escravos e animais em abrigos o mais rápido que puderam. Mas os que não a levavam a sério deixaram seus trabalhadores e animais ao ar livre. O Eterno disse a Moisés: estenda as mãos para o céu. Dê o sinal para que o granizo caia sobre o Egito, sobre pessoas, animais e plantações do Egito. Moisés ergueu sua vara na direção ao céu, e o Eterno fez trovejar e cair granizo por entre os relâmpagos. Choveu granizo sobre toda a terra do Egito, e os relâmpagos acentuavam a violência da tempestade. Nunca havia acontecido nada igual no Egito, em toda a sua história. O granizo arrasou o país. Tudo que estava a céu aberto nos campos foi esmagado. Pessoas, animais e plantações. Até as árvores nos campos foram derrubadas. A única exceção foi Gósen, onde os israelitas moravam. Não caiu granizo na terra deles. O faraó convocou Moisés e Arão e disse: desta vez pequei com toda certeza. O Eterno está com a razão. Eu e meu povo é que estamos errados. Orem ao Eterno. Chega de trovões e de granizo mandados pelo Eterno. Vocês estão liberados para ir. Quanto mais cedo saírem, melhor. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, vou estender os braços ao Eterno. Os trovões vão cessar e o granizo deixará de cair, para que você saiba que esta terra pertence ao Eterno. Mesmo assim, sei que você e seus súditos não têm nenhum respeito pelo Eterno. O linho e a cevada que já haviam amadurecido foram destruídos, mas o trigo e o centeio escaparam, pois só mais tarde iriam amadurecer. Moisés saiu da presença do faraó e da cidade. Então estendeu os braços ao Eterno. Os trovões e o granizo cessaram, e passou a tempestade. Dito e feito, ao ver que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó continuou em seu pecado, mais obstinado do que nunca, ele e os membros da corte. O coração do faraó estava duro como pedra. Mais uma vez, ele se recusou a liberar os israelitas, como o Eterno havia ordenado por intermédio de Moisés. Êxodo, capítulo 10. O Eterno disse a Moisés: apresente-se ao faraó. Fui eu quem causou sua obstinação, a dele e a dos membros da corte, para obrigá-lo a testemunhar meus sinais, para que vocês pudessem contar a seus filhos e netos que tripudiei sobre os egípcios, como o gato faz com o rato, e para que todos vocês saibam que eu sou o Eterno. Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e disseram: o Eterno, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: até quando você vai se recusar a se dobrar perante mim? Liberte meu povo, para que prestem culto a mim. Se você se recusar a libertá-lo, cuidado. Amanhã vou enviar uma nuvem imensa de gafanhotos sobre o país. Eles cobrirão cada centímetro do chão e ninguém conseguirá enxergá-lo. Os gafanhotos vão devorar o que sobrou da tempestade de granizo. Nem as árvores que estiverem nascendo nos campos vão escapar. Eles vão invadir sua casa e infestarão as casas dos membros da corte e todas as outras casas do Egito. Afirmo que nunca se viu nada igual, desde o tempo em que seus antepassados puseram o pé nesta terra. Depois de entregar o recado, eles viraram as costas e saíram da presença do faraó. Os membros da corte disseram: até quando você vai deixar esse homem nos atormentar? Deixe esse povo ir e prestar culto ao Eterno, o Deus deles. Não percebe que o Egito está indo para o buraco?
Então Moisés e Arão foram chamados de volta à presença do faraó. E ele disse: Está bem, vão e prestem culto ao Eterno, o Deus de vocês. Mas preciso saber quem vai e quem fica. Moisés respondeu: Vamos levar jovens e velhos, filhos e filhas, rebanhos e gado, porque será um culto de celebração ao Eterno. O faraó retrucou: Eu até os enviaria com as bênçãos do Eterno, mas de modo algum vou permitir que levem seus filhos. Olhem aqui, vocês não estão com boas intenções. Basta olhar para vocês. Nada feito, só os homens irão. Se quiserem assim, vão e prestem culto ao Eterno. Não é o que tanto desejam? E foram expulsos da presença do faraó. O Eterno disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito e dê o sinal para que os gafanhotos cubram a terra do Egito e devorem todas as folhas deste país, tudo que o granizo não destruiu. Moisés estendeu sua vara sobre a terra do Egito, e o Eterno fez soprar um vento oriental durante aquele dia inteiro e por toda aquela noite. Pela manhã, os gafanhotos chegaram, trazidos pelo vento oriental. Os gafanhotos cobriram toda a terra do Egito, ocupando cada centímetro do solo. O país foi tomado de assalto pelos insetos. Nunca havia acontecido uma invasão tão maciça de gafanhotos, e não haverá outra igual. Eles devoraram tudo, cada folha, cada pedaço de fruta, tudo que o granizo não havia destruído. O estrago foi imenso. Tudo o que restou foram árvores desfolhadas e campos desnudos. O verde foi banido de toda a terra do Egito. Imediatamente o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Eterno, o seu Deus, e também contra vocês. Relevem meu pecado mais uma vez. Orem ao Eterno, o Deus de vocês, para que ele me livre desta calamidade e retire a morte deste lugar. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Eterno. O Eterno então inverteu a direção do vento. Um vento forte, vindo do oeste, empurrou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um único gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Eterno manteve o faraó em sua obstinação. E o rei, mais uma vez, recusou-se a libertar os israelitas. O Eterno disse a Moisés: Estenda a mão para o céu. Faça escurecer a terra do Egito, uma escuridão tão densa que seja quase palpável. Moisés estendeu a mão para o céu, e ninguém mais conseguia enxergar ninguém. Durante 3 dias, ninguém se atreveu a sair do lugar. A única exceção eram os israelitas, pois havia luz no lugar em que moravam. O faraó chamou Moisés e disse: Vocês todos podem ir e prestar culto ao Eterno, só que os rebanhos e o gado ficam aqui. Mas não vou proibir vocês de levar os filhos. Moisés retrucou: Você tem de nos deixar levar os animais, porque precisamos deles para os sacrifícios que vamos oferecer em adoração ao nosso Deus, o Eterno. Os animais têm de seguir conosco. Nem mesmo um casco deve ficar para trás. Eles fazem parte do culto que prestaremos ao nosso Deus, o Eterno. E só quando chegarmos lá é que saberemos do que vamos precisar. Mas o Eterno manteve o faraó em sua obstinação, e ele não concordou em liberar o povo. O faraó disse a Moisés: Sumam daqui! E muito cuidado! Nunca mais quero ver vocês! Se aparecerem na minha frente de novo, vocês vão morrer! Moisés disse: Seja como você quer. Nunca mais me verá.